Se você não acompanhou algum desses sermões ao longo dessa série, você pode procurar nossas redes sociais e você terá lá todos os nossos sermões para ouvir. Hoje, então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos de 26 até o versículo 38. Nós vamos acompanhar esse texto ao longo do caminho. Diz assim o texto: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo então lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu então Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por sua palavra inspirada, autoritativa, que vem até nós e nos ajuda a compreender que a história não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Aquele que desde o princípio escreveu por seu decreto todas as coisas, está costurando as linhas escuras e claras das nossas vidas, a fim de que o seu nome seja glorificado. Obrigado por nos fazer parte da tua missão, apesar das nossas incapacidades. Obrigado por nos escolher para sermos ovelhas do teu pasto, instrumentos nas tuas mãos. Fala conosco essa manhã, Senhor, e enche o nosso coração da tua glória, em nome de Jesus. Eu não sei se você já se sentiu incapaz de fazer alguma coisa. Se você já se sentiu impossibilitado diante da sua capacidade de realizar alguma coisa, alguma tarefa. Quando eu era criança, eu passei boa parte da minha infância morando no interior. Eu morei num lugar onde não tinha asfalto, eram ruas de terra. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu vim desse interior para Guarulhos, eu tinha já 14 anos de idade, mas até lá eu morei no interior. As ruas eram de terra, o mato não era verde, o mato era amarelo, de tanto pó que tinha para acumular nas folhas das árvores, das plantas que tinham lá. Naquela época eu tinha cabelo, então eu tinha um topete, eu usava um gelzinho para deixar um topete arrumado, mas eu precisava ficar quase uns 500 metros de distância do ponto de ônibus para ir para a escola, porque quando o ônibus vinha ele trazia uma nuvem de poeira,
E aquilo grudava no cabelo, irmão, parecia um laquê. Uma coisa maravilhosa. E nesse ambiente de sítio que eu morava, com a minha mãe, ainda naquela época com o meu pai adorava criar animais. E tinha muitas galinhas lá. Então tinha aquele famoso galinheiro. E o meu pai era militar, eu já expliquei aqui, contei para vocês. E ele, de vez em quando, mandava eu ir até o galinheiro buscar os ovos. Todo dia de manhã, ele falou assim, vai lá no galinheiro ver se tinha ovos para a gente tomar café da manhã. E eu me sentia totalmente incapaz para aquela missão, porque um belo dia que eu cheguei naquele galinheiro, eu topei com um lagarto enorme, gigantesco dentro do galinheiro. Lagartos adoram comer ovo, irmãos. E quando eu entrei ali dentro, eu me deparei com aquele lagarto, ele olhando para mim, ele ficou de pé. É misericórdia mesmo, é mais ou menos isso. E eles, é a forma de defesa deles. Quando eu vi aquilo, eu saí correndo, gritando meu pai, desesperado. Meu pai, então, veio comigo até o galinheiro. Você não precisa ter medo e tudo mais. Quando eu cheguei lá, o lagarto já tinha ido embora. Então ele me fazia colocar então as mãos lá, pega o ovo aí, só que galinha quando está protegendo o ovo, ela também é arisca, então ela vinha e bicava a sua mão. Eu tinha 7, 8 anos de idade, eu achava aquilo um terrorismo com relação à minha vida. Assim, não é possível que eu tenha que passar por isso, eu não dou conta dessa situação. Existem situações na nossa vida que nós nos julgamos incapazes de fazer, sejam porque elas nos dão medo, pavor, produzem em nós ansiedade. A gente olha diante da complexidade das coisas. O noivo está enrolando a noiva já faz 5 anos, porque quando ele olha para o casamento, ele fala, eu não sou capaz de cuidar de uma família. Eu espero que não estejam aqui noivos de 5 anos. A gente olha para um pedido que o chefe fez para nós, e algo que vai além daquilo que a gente julga ser nossa capacidade acadêmica para desempenhar, para desenvolver, e a gente fica inseguro de fazer. A gente tem medo de ter filhos. Eu sou casado com a Thaís há 10 anos, e a minha filha mais velha tem 4 anos. Nós levamos alguns anos para ter filhos. E eu, na minha forma pessoal de enxergar essa avaliação de ter filhos, não era simplesmente porque nós precisávamos curtir um pouco o início do nosso casamento. É porque, na verdade, eu tinha medo desse negócio de ter filhos. Como que vai ser isso? Será que eu vou conseguir pagar essas contas? Comprar fralda, comprar leite, colocar na escola? É farmácia, é remédio, é injeção, é vacina. São tantos desafios. A gente se julga incapaz de uma série de coisas. E talvez nessa manhã você também está em alguma proporção diferente, em alguma experiência da sua vida diferente, mas também olhando para um cenário que você precisa agir, você precisa fazer. As circunstâncias te chamam para uma decisão, para um passo, e você se sente incapaz, inseguro. Como que vai ser isso? Essa é a história de Maria, uma jovem improvável, que foi chamada para uma missão que ela também se julgava incapaz. Mas o interessante dessa história, como nós veremos, é que apesar das nossas limitações e da nossa incapacidade, é Deus que nos capacita para fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós vamos olhar para esse texto que nós lemos por 3 perspectivas. Nós vamos olhar inicialmente para a condição dessa jovem Maria. A condição que ela vivia, o seu estado. Isso você vai encontrar nos versículos 26 e 27. Se você der uma olhadinha comigo, fique com a sua Bíblia aberta, no versículo 26 e 27, você vai ver que o evangelista Lucas, ele que era tão detalhista, ele decide dar uma descrição muito simples, mas tão rica a respeito de quem é Maria. Ele diz o seguinte, olha, no 6º mês, e esse 6º mês, ele está fazendo referência aos versículos anteriores, a respeito da notícia
que Zacarias, o sacerdote, havia recebido do anjo do Senhor Gabriel, de que a sua mulher daria à luz a um filho. Ela já era velha, ele também era velho, ela era estéril, ela não podia ter filhos, mas apesar disso, o anjo do Senhor aparece a Zacarias dentro do templo e diz o seguinte: o Senhor ouviu sua oração, Zacarias, sua mulher vai dar à luz um menino. Então passa-se 6 meses, o anjo do Senhor aparece a Maria e diz o seguinte: no 6º mês Deus enviou o anjo a Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Esse homem era descendente de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. Perceba o que está acontecendo aqui, meu irmão. O anjo do Senhor é enviado a uma mulher pobre e virgem. E isso é trazido pelo evangelista Lucas para nós, porque tem muito valor essas informações para a gente. Essa jovem, essa mulher, ela era uma mulher pobre, socialmente desvalorizada. É isso que Lucas está querendo dizer para a gente. Ela era noiva de um homem pobre, José, e morava numa cidade pobre da sua região. Ou seja, essa moça, essa jovem, essa mulher, Maria, é uma mulher que eu e você não olharíamos para ela. Vejam que interessante. Você sabe que nos capítulos anteriores dessa série, eu disse para você, especialmente no primeiro sermão dessa série, que a mulher desse tempo, ela era valorizada pelo casamento e pelos filhos que ela tinha. Se uma mulher não fosse casada, se uma mulher não tivesse filhos, essa mulher não tinha valor socialmente. E se ela era pobre financeiramente também, isso só atrapalhava a situação dela. Você quer um contexto de que isso é verdade? Dá uma olhadinha no versículo de número 25, o capítulo 1 ainda que nós estamos, o versículo anterior. A Isabel, que era prima dessa jovem Maria, já era velha. Era mulher de um sacerdote, ou seja, ela tinha uma posição social interessante. Ela não era qualquer mulher. Mas apesar de ser mulher de um sacerdote, ter uma posição socialmente interessante no meio do povo de Deus, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. E ela, por conta da sua idade, já não tinha mais expectativas ou esperanças de que isso aconteceria. Mas como eu disse a vocês, o anjo visitou Zacarias e disse: olha, Isabel vai dar à luz um filho. E olha então como Isabel agradece ao Senhor por conta do nascimento do seu filho. Versículo 25. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente. E por que favoravelmente, Isabel? Para desfazer a minha humilhação perante o povo. Uma mulher casada com um sacerdote, ainda assim não tinha qualquer valor social, porque ela não tinha filhos. E por conta de não ter filhos, essa mulher era desprezada socialmente, era humilhada socialmente. Isabel, ela traz luz para um cenário do contexto de como as mulheres da época viviam. Se não fossem casadas, se não dessem filhos, essas mulheres eram marginalizadas pelo povo. Inclusive a mulher do sacerdote. Não importa, você não pode ter filhos, então você é desprezada. Isabel era humilhada perante o povo. Então, o anjo aparece a uma outra mulher, uma jovem, que também não é casada. Perceba que nesses 2 versículos que nós lemos, Lucas faz questão de trazer luz para a condição dela. Ela era uma moça prometida em casamento, e ela era virgem. Ou seja, Maria era uma moça que ainda não havia se casado, e por conta disso, havia expectativas sobre ela. Mas ela, socialmente, é uma mulher comum, que não merece valor
pela sua época. E como se não bastasse isso, ela estava prometida a um homem que era muito pobre, José. Esse homem, se você der uma lidinha em Mateus capítulo 13, versículo 55, você vai descobrir a profissão dele. José era um carpinteiro, um homem que tinha como profissão algo que era fruto do esforço das mãos, uma profissão que não era valorizada no seu tempo, um homem que ganhava muito pouco dinheiro, que não tinha recursos. Isso fica mais evidente quando a gente olha para Lucas capítulo 2, versículo 24, quando José e Maria vão apresentar Jesus no templo, eles precisavam apresentar animais para o sacrifício, quando a criança era apresentada. E para as famílias mais pobres, aqueles que não tinham condições, os animais que eles levavam para o sacrifício eram pombinhas ou rolinhas, para que eles pudessem cumprir a lei, mas de acordo com a sua condição monetária. Eles não tinham dinheiro para comprar um belo cordeiro. Eles não tinham condições para isso. Então, em Lucas 2:24, a gente vê que eles compram 2 animaizinhos, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, para que eles oferecessem como sacrifício na apresentação do Senhor no templo. Uma mulher que não era casada, prometida em casamento para um homem muito pobre. E se não bastasse isso, ela também vivia numa cidade pobre, Nazaré. Essa cidade, ela até o presente momento, nunca havia sido citada na Bíblia. Nos escritos, no Antigo Testamento, na Torá, ela nunca havia sido citada por ninguém. Nazaré era um vilarejo da Galileia, pequeno, havia apenas centenas de pessoas, todo mundo se conhecia, mas uma cidade pobre, desprezível, que nunca havia sido citada. Nem no Talmud, o Talmud é uma coletânea de livros sagrados para os judeus, nem no Talmud Nazaré havia sido citada. E se você quer entender um pouco do desprezo social sobre essa cidade, você pode ir até João. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 45 e 46, quando Jesus chama Filipe para andar com ele, ser seu discípulo, ele encontra Natanael, e ele diz para Natanael: Natanael, eu encontrei aquele que nós estamos esperando, o Messias, o Jesus de Nazaré, é esse homem. Natanael olha para ele e fala: Nazaré? Não, cara, Nazaré não. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não vem nada de bom daquele lugar. Esse lugar nem existe no mapa. Esse lugar não é conhecido, não veio ninguém famoso de lá. Como aquele que é o desejado, o Messias, pode vir de lá? Uma mulher solteira, não era casada, prometida em casamento para um homem pobre, que vivia numa cidade pobre. Uma mulher desprezada socialmente, que não tinha valor. Nada poderia vir de bom de Nazaré. Mas os planos de Deus, meus irmãos, não levam em consideração nosso currículo. Os planos de Deus não levam em consideração o que eu e você temos de diplomas pendurados na parede. Os planos de Deus não levam em consideração o quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária, a cor do seu cartão de crédito, a roupa de marca que você usa. Os planos de Deus não levam em consideração a nossa capacidade para fazer, porque não depende de nós. O ventre que guardará o maior de todos os tesouros não é de uma princesa, não estava num templo luxuoso, num palácio, mas é de uma virgem, de uma mulher comprometida a se casasse com um homem pobre, um carpinteiro da aldeia de Nazaré, um pequeno vilarejo da Galileia, considerados por alguém um lugar que nada poderia vir de bom. Quando eu e você olhamos para essa realidade, a gente se vê nela. Porque eu não sei você, mas
Pelo menos eu, particularmente, não nasci também em um berço esplêndido, não tive condições para muitas coisas que eu desejei na minha vida, mas ao longo de toda a minha vida, foi a graça de Deus que dia a dia foi me fazendo perceber que tudo aquilo que eu preciso não estão nas coisas criadas dessa vida ou a partir daquilo que eu, pelo meu poder, pela minha capacidade, posso produzir. Mas é sobre quem Deus é e o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Uma mulher pobre, prometida em casamento para um homem pobre, vivia numa cidade pobre, uma mulher solteira, sem valor social. Deus quer usar essa jovem para o maior trabalho missionário de toda a história. E isso é o que está a partir dos versículos 28 a 33. Jefferson, se Deus de fato não se importava com isso, como no texto nós vamos enxergar essa realidade? A realidade, meu irmão, é de que Deus está em missão. E Ele quer nos usar para cumprir os seus propósitos, independente da sua capacidade para executá-la. Nos versículos 28 a 33, nós vamos ver a história de que quando esse anjo aparece a Maria, ele se aproxima dela e ele diz o seguinte para ela: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Olha que interessante, eu acabei de dizer para você que não é sobre quem somos ou sobre o que temos, mas eu e você, na maioria das vezes, definimos o que é bom a partir dessas coisas, a partir do diploma que está pendurado na parede, a partir das nossas condições financeiras, a partir da nossa possibilidade de fazer alguma coisa. E quando a gente não consegue, quando a gente não conquista, quando a gente não tem, o que a gente experimenta é ansiedade. A gente fica angustiado, crises de pânico, porque a gente não consegue fazer. Só que essa mulher, que não tinha a menor condição de ser sequer lembrada ou vista, recebe uma notícia desse anjo de que ela deve se alegrar. E o que isso significa para mim e para você é que alegria, satisfação e contentamento não tem a ver com aquilo que temos, com quem somos ou o que estamos desfrutando nesse momento da nossa vida. Eu e você, ao contrário, condicionamos satisfação e contentamento para tudo aquilo que é de bom que está acontecendo na nossa vida. Se a gente está viajando, se a gente está ganhando bem, a gente condiciona a satisfação e contentamento a ter comprado um carro zero, a fazer pelo menos 2 viagens no ano, a levar os nossos filhos para Disney. Se essas coisas não acontecem, puxa vida, que fracasso eu sou. Eu não consigo proporcionar essas coisas para minha família. Mas o que essa mulher está recebendo de notícia é que, apesar de ser uma mulher no seu tempo, desprezada socialmente, de ser pobre, de não ter condições financeiras, de ser prometida em casamento, não para um príncipe, mas para um homem pobre, que não poderia talvez mudar a sua situação social. Essa mulher tinha motivos para se alegrar, para além das circunstâncias da vida. É essa a boa notícia que o Evangelho traz para mim e para você. Porque enquanto um falso evangelho é pregado aí fora, dizendo que nós teremos satisfação e contentamento quando a gente ter as coisas, o verdadeiro evangelho diz para mim e para você que nós já temos tudo aquilo que precisamos para sermos felizes. O salmista, no Salmo 23, salmista Davi, ele diz aquele versículo célebre que diz: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Eu gosto muito da versão da King James, que diz que, porque o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não tenho mais necessidade de coisa alguma, porque o Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Portanto, Maria,
Apesar do seu contexto social, apesar das condições da vida, apesar da sua incapacidade, humanamente falando, alegre-se. Encontre nas verdadeiras razões satisfação e contentamento, porque você é muito agraciada. E essa palavra significa favorecida. A gente precisa fazer uma distinção aqui do que a tradição católica explica a respeito desse versículo, porque eles costumam ensinar de que Maria era cheia de graça e por isso ela poderia transbordar graças, ela era fonte de graça aos outros. Não é isso que o texto grego quer dizer para a gente. Essa mulher foi vista por Deus, e porque ela foi vista no meio da sua incapacidade, da sua condição, e por conta do olhar de Deus para ela, misericordioso, gracioso, Deus olhou para ela com graça. E o que significa isso para mim e para você, é que apesar das circunstâncias difíceis da vida que você vive, meu irmão, apesar das notícias difíceis que você experimenta, apesar da dificuldade para honrar seus compromissos, apesar de todo o seu esforço para manter seu casamento, apesar da sua luta para cuidar dos seus filhos e sua sensação, a sua incapacidade para essas coisas, Deus, Ele nos chama a uma realidade não ideal, mas real. Porque uma coisa é o mundo ideal, o mundo das expectativas, aquele que a gente almeja, aquele que a gente quer. Outra coisa é a realidade dura da vida debaixo do sol que a gente vive. E nesse contexto de vida real e não ideal, Deus, aquele que é o verdadeiro tesouro das nossas vidas, aquele que de fato é o verdadeiro Senhor da nossa história, nos convida a desfrutar de satisfação e contentamento, não porque temos as coisas, mas porque o seu olhar veio até nós, apesar de nós. Porque Deus te viu apesar de quem você é. Porque Deus conhece teu nome, tua história, teu endereço, teus medos, tuas dificuldades. Deus conhece tuas necessidades. Alegre-se, você não está sozinho no meio do caos. Alegre-se, você não está desamparado, por mais que quando você olhe para um lado e para o outro, você só veja miséria, só veja dificuldade. Eu sou uma mulher do meu tempo, eu sou prometida a um homem pobre, eu sou uma mulher pobre, vivo num lugar pobre, não há esperança para mim. Alegre-se, Maria, Deus não se esqueceu de você, apesar do caos e das dificuldades ao seu entorno. Deus não se esqueceu do seu povo, apesar dos nossos pecados. Agora, por que você deve se alegrar? Por que você deve encontrar graça e favor de Deus? A continuidade do versículo nos diz: porque o Senhor está com você. É essa a razão que nos move. É essa a alegria que preenche o nosso coração. Nós queremos ter alegria porque a nossa conta está cheia, porque o nosso carro está bom. Nós queremos ser satisfeitos e contentes quando os nossos filhos não estão se envolvendo com drogas ou com outras coisas. Sem dúvida alguma, ter todas essas coisas e não experimentar por esses tipos de luta nos trazem satisfação e contentamento. Mas a verdade última, meu irmão, é que se você depositar sua confiança nessas coisas, se você se escorar nessas coisas, em algum momento elas vão falhar com você. E quando elas falharem com você, somente aquele que nunca te abandona, nunca te desampara, apesar de quem você é, da sua condição, dos seus pecados, da sua incapacidade, nós poderemos desfrutar de cuidado. É porque o Senhor está com você, e porque Ele está com você, Ele te escolheu para uma grande obra. Como assim, Jefferson? Olha a continuidade dos versículos. Maria ficou perturbada com essas palavras. Eu também ficaria. Esse camarada não conhece a minha vida, não sabe o que eu estou passando. Como ele pode dizer para mim me alegrar no meio de tanta realidade difícil que eu estou experimentando?
Então o anjo vai explicar para ela o porquê ela deve se alegrar. E ele diz, o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E de que modo eu fui agraciada, Gabriel? Você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Ele te escolheu para uma missão, Maria. Uma missão que é maior do que você. Que não é sobre você ou sobre como você pode executar, mas é sobre os seus planos e os seus propósitos. Deixa eu te contar, Maria. Você será a mãe do Salvador do mundo. Aquele que desde o Éden foi predito que pisaria a cabeça da serpente. Você, Maria, que é improvável, uma mulher pobre, incapaz, não é uma princesa, não vive num palácio, foi escolhida por Deus desde o princípio para gerar aquele que salvaria o mundo, aquele que é o desejado. O teu filho, Maria, é aquele que te criou. E agora você vai gerá-lo. Você ainda não sabe, Maria, mas o teu filho andará sobre as águas. Você ainda não sabe, mas ele fará os cegos enxergarem, ele fará os coxos levantarem. Ele acalmará a tempestade quando os homens estiverem com medo, Maria. O teu filho, Maria, é aquele que é o prometido, o filho do homem. Você não sabe, Maria, mas quando você tocar o rosto do teu filho, você estará tocando o rosto do próprio Deus. Maria estava sendo chamada para uma missão que era muito maior do que ela. Muito maior do que a sua condição, sua capacidade, suas expectativas sobre sucesso no futuro, sobre como José e ela poderiam conseguir alguma coisa melhor do que eles poderiam imaginar no futuro próximo. Maria não tinha nem nos seus melhores sonhos a expectativa de que ela seria a mãe daquele que era o Salvador do mundo. Santo Agostinho, no seu sermão 188, ele tem um texto maravilhoso sobre essa realidade de Maria. Eu até escrevi aqui para que eu não perdesse nenhuma palavrinha deles para vocês. Santo Agostinho disse assim: ele nos amou tanto que por nossa causa foi feito homem no tempo, por meio de quem todos os tempos foram feitos. Ele estava no mundo há menos anos do que seus servos, embora mais velho do que o próprio mundo em sua eternidade. Foi feito homem quem fez o homem. Foi criado de uma mãe a quem ele criou. Foi carregado pelas mãos que ele formou, amamentou nos seios que ele encheu, gritou na manjedoura na infância sem palavras, ele, aquele que era a palavra, sem a qual toda a eloquência humana é muda. Maria, você está sendo chamada por Deus para uma obra que é muito maior do que você. E isso é uma verdade imprescindível para mim e para você, meu irmão. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, a gente se julga um mero crente de banco, dominical, que vem à igreja simplesmente para participar de 1h30 de culto, terminar a sua experiência cultica e voltar para a sua vida, para o seu trabalho, para as suas realidades ordinárias. E a gente acha que a nossa vida se resume apenas a uma liturgia cultica de domingo de manhã ou à noite, a depender de onde você congrega. Mas não, meu irmão, Deus não te chamou apenas para isso. Deus está em missão, e a missão de Deus é revelar ao mundo quem Ele é. A missão de Deus é revelar ao mundo o Filho de Deus que veio até nós para morrer por homens pecadores como eu e você. E você, meu irmão, foi chamado por Deus
para ser sal e luz em um mundo de trevas. O que significa isso, Jefferson? Significa que Deus está contando com você na missão, apesar de você. Deus está contando com você para que você mostre ao mundo quem Ele é. Para que você seja um pequeno Cristo brilhando no meio das trevas de um mundo caído e perdido pelo pecado. Quando o Evangelho nos diz no Sermão do Monte que Deus nos chama para ser sal e luz, o que o texto quer dizer para nós é que como sal nós devemos impedir o avanço da podridão. O sal, nos tempos antigos e ainda hoje em alguns lugares, era utilizado para salgar o alimento, para que o alimento não apodrecesse. Não tinha geladeira. Hoje nós chegamos aqui na igreja e tomamos um susto, uma geladeira aqui. A gente falou, gente, mas naquela época não tinha geladeira. Naquela época os homens usavam o sal para proteger o alimento, para que ele não apodrecesse. E quando então o Senhor Jesus diz que eu e você somos sal, Ele está querendo dizer, eu estou te chamando, pequeno Cristo, para ser sal na vida de alguém, para impedir que a podridão avance na vida deles. Deus está te chamando para que você seja sal no seu casamento, para que a podridão da promiscuidade, da prostituição, do adultério, de todas essas realidades que o mundo vive, não atinja sua família. Deus está te chamando para ser sal na vida do teu vizinho, que a família está se desfalecendo, esfarelando, caindo, desmoronando, para que você perceba que o Evangelho da cruz não é sobre ter coisas, não é sobre ter um carro na garagem, não é sobre ter uma boa casa, não é sobre ter uma boa condição, não é sobre você, mas é sobre o que Deus quer fazer por meio de você. Deus quer que você olhe para as realidades ao seu entorno e pare de olhar apenas para o seu umbigo. Deus quer que você erga a sua cabeça e perceba que o mundo é mais do que você. Não é sobre você. A história que está contada e sendo contada não é sobre o João, não é sobre a Maria, não é sobre o José. É sobre o que Jesus Cristo está fazendo. Se você olhar esses versículos do capítulo 1 que nós lemos agora, você vai ver que a ênfase não é uma mulher. A ênfase é aquele a quem ela daria a luz, Jesus Cristo de Nazaré. Agora a pergunta que fica para você e para mim é como eu e você temos sido instrumentos de Deus na missão dele. Como é que você tem sido lá no seu trabalho? Como que as pessoas quando olham para você veem Jesus? Lá no seu casamento, quando você grita com a sua esposa, com seus filhos, quando você está respondendo mensagens que não deveria estar tendo, como você e eu estamos espelhando o caráter daquele que deu a sua vida por nós, apesar de nós? A pergunta que fica, meu irmão, é como você está sendo instrumento de Deus na missão que é dele e não é sua. Ah, Jefferson, mas eu passei a minha vida inteira pensando que ele é o leão e eu sou o leãozinho. Eu passei a minha vida inteira achando que ele é rei, então eu sou filho do rei. Eu achei que ele era dono do ouro e da prata, então toda a riqueza desse mundo era minha. Mentira, meu irmão. Se você ouviu essas coisas, desculpe te decepcionar, mas essa não é a verdade da cruz. Essa não é a verdade do Evangelho. Porque a história que está sendo contada não é sobre o que Deus está fazendo na sua vida, sobre a promoção que você recebeu, sobre as vantagens que você tem, sobre os benefícios que você terá nessa vida. Sem dúvida alguma, todas essas coisas são importantes. E é Deus, por sua graça, que nos dá. Mas o que Deus está interessado é que você conte ao mundo a história daquele que é o verdadeiro protagonista, Jesus Cristo de Nazaré. Talvez as pessoas não te conheçam nem que você é crente. Talvez as pessoas não saibam nem que você frequenta uma igreja, porque você tem vergonha de dizer para as pessoas.
Mas Deus está nos chamando para uma missão que é maior do que nós, do que você. Sermos sal e luz de um mundo, impedindo o avanço da podridão e afastando as trevas, revelando ao mundo aquele que está vindo, Jesus Cristo de Nazaré, para mudar a história e mudar quem somos. Agora, Jefferson, isso é muito difícil. Como eu, apesar de mim, eu nunca me vi, achei sempre que a vida toda é sobre o pastor, sobre os diáconos, sobre o presbitério, sobre líderes, não sobre mim. Como eu posso servir a missão de Deus? Como eu posso me colocar no meio da missão que Deus está promovendo? Com uma fé inabalável e servil. Como, Jefferson? Olha a continuidade dos versículos 34 até o versículo de número 38. Quando Maria ouve que ela seria chamada para ser instrumento de uma missão muito maior do que as suas capacidades, talvez dentro de si ela ficou pensando, mas aquele que é o Senhor de todas as coisas, este que é maior, que me criou, eu vou dar a luz a isso, como é que vai ser isso? Olha o versículo de número 34. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Eu sou virgem. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui nesse versículo. Quando a gente lê aqui, a gente acha que Maria, nesse momento da história, está duvidando do que o anjo está dizendo. Só que isso não é o que está acontecendo aqui. Olha, de forma bem sutil para o que Maria está dizendo. Como acontecerá? Ela não tem dúvidas que vai acontecer. Ela simplesmente quer entender como as coisas vão acontecer. E ela diz as razões. Ela diz, olha, como isso vai acontecer se eu, Maria, sou virgem? É lógico, Maria, na sua capacidade limitada humana, ela está dizendo assim, como eu posso dar à luz a um filho se eu nem sou casada? Se eu não tive relações matrimoniais com meu marido? Até onde me consta, nenéns nascem por meio de relações matrimoniais, legítimas. Maria está descrevendo ao anjo a sua incapacidade, as suas limitações. Eu sou virgem, eu não tenho condições de fazer isso porque ainda não sou casada com meu marido. E o que você está me prometendo aqui é algo que eu não consigo fazer. Eu não sei como vou fazer isso. O que Maria está revelando nesses versículos não são dúvidas. É uma fé que reconhece a sua incapacidade, mas confia naquele que está prometendo e tem certeza de que as coisas vão acontecer. Quer ver como foi diferente? Dá uma olhadinha nos versículos anteriores aqui. Você vai dar uma olhadinha no versículo de número 8. E você vai ver que Zacarias, aquele que era um sacerdote. Uau! Um sacerdote tem fé em Deus. Um sacerdote, o pastor não duvida das coisas que Deus faz. Eu sou um membro de banco, eu venho só aos domingos na igreja. Eu não consigo. Mas o pastor não. Olha o versículo 8. Certa vez, estando de serviço a seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Um sacerdote não tem dúvidas. Mas olha o versículo de número 11. Então um anjo do Senhor apareceu a ele, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ele perturbou-se. Eu também. Se eu visse um anjo, eu ia ficar desesperado. Ficou dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você dará o nome de João. Imagina o seguinte cenário. Zacarias era um homem velho, uma mulher velha, casada com ele, estéril. Não poderia dar à luz filhos. Não havia nenhuma possibilidade mais para que a sua realidade, a descendência da sua família prosseguisse.
Ele passou a vida vendo a sua mulher ser humilhada pelo povo. Ele passou a sua vida orando para que Deus mudasse a sua realidade. Mas apesar disso, quando o anjo lhe diz que isso vai acontecer, ao invés dele pular de alegria, olha o que está no versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Percebe que é diferente da postura de Maria? Maria perguntou: como vai acontecer? Zacarias disse: como eu posso ter provas disso? Eu e você somos como Zacarias. A gente não se coloca à disposição de Deus, porque a gente acha que se a gente não tiver o PhD, se a gente não ter feito 10 viagens, se a gente não tiver isso, aquilo, se a gente não tiver um cartão com tarja preta, se a gente não poder frequentar os melhores lugares, quem vai me ouvir? Como esse grupo vai me aceitar? Como as coisas vão acontecer? E quando a gente está diante de Deus, quando a gente está diante do chamado e da missão, o anjo está nos dizendo que ele ouviu a nossa oração, que a gente foi visto por Deus, que a gente foi agraciado por Ele. A gente tem dúvidas e a gente quer provas. Eu quero provas, eu quero evidências. Porque nós, filhos de Adão, somos aqueles que acreditamos em tudo aquilo que é palpável. Aquilo que a nossa mão pega, aquilo que a gente sente. Mas fé, irmãos, fé não depende de título. Fé não é algo exclusivo de sacerdotes. Fé não é algo exclusivo daqueles que são líderes na comunidade. Fé é a obra sobrenatural do Espírito no coração daqueles que reconhecem suas incapacidades, mas creem profundamente que apesar deles, Deus pode. É isso que Maria está fazendo. Como acontecerá? Porque eu sou virgem, não depende de mim. Eu sei que isso não depende do que eu tenho, porque eu não tenho nada, mas me conta como vai acontecer. Então o anjo lhe diz, versículo de número 35. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. O que o anjo está dizendo para Maria é o seguinte: de fato, Maria, não depende de você. O que Deus vai fazer por meio de você é obra do Espírito Santo na sua vida. É na capacitação do Espírito, é no poder do Altíssimo. É Ele que vai colocar palavras na sua boca para dizer aquelas palavras que aquele vizinho que está moído pela tragédia precisa ouvir. É aquele que vai preencher a sua boca quando você precisar dizer uma palavra de ânimo para aquele irmão que está fazendo quimioterapia. Não é sobre você, não é sobre seu currículo, não é sobre o que você tem, mas é na capacitação do Espírito e no poder do Altíssimo que você fará grandes coisas na missão de Deus. Quando ela ouve isso, e ela entende que não depende dela, quando eu e você ouvimos isso e entendemos que não depende de nós, olha o que acontece. Maria responde, versículo 38. Ela diz o seguinte: sou serva do Senhor. Em algumas traduções está escrito assim: sou tua serva. Aconteça comigo conforme a tua palavra. O que Maria está dizendo é o seguinte: Senhor, eu entendi. Eu sou uma mulher pobre, prometida a casamento a um homem pobre. Eu vivo num lugar pobre. Eu sou uma mulher socialmente desprezada, mas eu entendi que o Senhor está me chamando para a sua missão. E não depende de mim, mas é na força do Espírito. Então, portanto, Senhor, eis-me aqui, sou tua serva, cumpra em mim a tua palavra, faz em mim o teu querer.
Opera em mim aquilo que eu não posso fazer com as forças do meu braço. Faz na minha vida aquilo que eu não sei fazer com as minhas capacidades humanas. Vai aonde eu não posso ir. Leva os meus braços aonde eles não podem chegar. Faz o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Agora deixa eu te dizer algo que está entre as linhas desse texto. Quando Maria está falando isso, quando ela está professando essa fé servil, ela está se colocando em risco. Sabe por quê, meu irmão? Porque Maria está dizendo assim: eu aceito ficar grávida, mesmo numa condição improvável socialmente. Eu não vou me deitar com meu marido, eu não vou ficar grávida de José. Portanto, o que pode acontecer aceitando essa missão, esse desafio, é que José me despreze. É que José não acredite nessa história. Olha, José, eu estou grávida e não é seu, mas é do Espírito Santo. Reconhece comigo. Você acreditaria nisso? Se Thaís chegasse em mim e falasse assim: Jefferson, eu estou grávida, não é seu, mas é do Espírito Santo. Não é? Isso é tão real, meu irmão, que se você der uma lidinha em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19, humanamente José também não recebeu bem essa notícia. Que história é essa de filho do Espírito Santo? José considerou se divorciar, porque o noivado também era desfeito com divórcio naquela época. De tão sério que era o compromisso. Só que ele era um homem justo e ele quis fazer isso secretamente para que Maria não fosse envergonhada. Sabe por quê, irmão? Porque Maria estava correndo o risco de se tornar mais desprezada do que ela já era socialmente. Um casamento prometido e agora uma gravidez fora do casamento, essa mulher é digna de apedrejamento, até a morte. Quando Maria está dizendo: Senhor, sou tua serva, faz em mim o teu querer, o que Maria está dizendo para Deus é o seguinte: eu sei que as circunstâncias podem ser muito difíceis, eu sei dos riscos, eu sei que eu posso perder meu casamento, eu sei que a minha família pode ser envergonhada, eu sei que eu posso ser envergonhada, eu sei que eles podem me desprezar socialmente, eu sei que eu posso até morrer apedrejada. Não é sobre mim, sou tua serva, não importa as consequências, não importa o que eu vou ter que enfrentar, faz em mim conforme a tua palavra. O que Maria está assumindo, sabe o que é, meu irmão? Martírio. Quando nós iniciamos o projeto de plantação dessa igreja, isso se deu no ano de 2022. Nós nos reunimos por um ano com um grupo base de aproximadamente 20 e poucas pessoas. No segundo semestre de 2022, nós nos reuníamos todas as semanas na minha casa. E todas as semanas eu dizia para os irmãos: é isso mesmo que vocês querem? Plantar uma igreja? Então bem-vindos ao martírio. Deus não nos chama para mundos ideais. Deus nos chama para mundos reais, aonde eu e você revelamos ao mundo quem Ele é. E as consequências disso é martírio. É tomar sobre si a cruz de Cristo e segui-lo. E cruz é sinônimo de dor, de morte. Eu dizia para esses irmãos: talvez vocês vão passar por provações difíceis, e vocês não vão entender porque estão passando por essas coisas, mas é porque vocês estão assumindo o martírio, morrer pelas causas do Rei, porque não é sobre você, é sobre o que Ele quer fazer por meio de você. Se Maria teve medo, a fé, a coragem que brotou em seu coração, para apesar das consequências,
decidir prosseguir até a morte, se fosse necessário, está no final no versículo 37. Pois nada é impossível, Maria, para Deus. Se nessa manhã você acha que é incapaz e que as coisas não darão certo porque você não é bom o bastante, como talvez Maria pensou, o que você precisa é de uma fé inabalável, capaz de ir até as últimas consequências pelas causas do Rei. Sabe por que Maria não precisou morrer sendo apedrejada? Sabe por que Maria não precisou ser desprezada por José, pela sua família, pela sua cidade? Porque o seu filho seria desprezado. Porque ele seria o homem de dores. Porque esse filho, Maria, que você carregará, será cuspido, humilhado, ultrajado, pregado em uma cruz, até a morte. Para que você não sofra, ele sofrerá. Para que você não passe vergonha, ele será envergonhado. Para que você não desfrute de dor, ele sofrerá dor. Porque nele, ele está reconciliando todas as coisas. Não é sobre você, meu irmão. É sobre o que Cristo quer fazer por meio de você. E é maravilhoso terminar essa série, esse mês, esse domingo, sabendo que a história dessas mulheres não apontam para elas, mas para Cristo Jesus. A história dessas mulheres não revela o valor apenas que elas possuem a partir da dignidade que o Senhor as deu. Revela que Cristo, o Deus Santo, a Santíssima Trindade, apesar delas, estava usando essas mulheres para os seus propósitos, assim como Ele quer usar você hoje. Se você quer ser usado por Deus na missão dEle, apesar de quem você é, eu quero te convidar a curvar sua cabeça e orar comigo. Obrigado por essa palavra essa manhã, Senhor. Obrigado por saber que nós não somos bons. Há uma série de coisas que a gente faz que a gente se julga incapaz de fazer. A gente não sabe, às vezes, nem como compartilhar a nossa fé com pessoas, porque a gente julga que não tem conhecimento. A gente não sabe que o Senhor pode nos usar apesar de quem somos, das nossas limitações, da nossa incapacidade. Nós desconhecemos a ideia de que nós não somos crentes, meros crentes dominicais, mas que o Senhor está agindo no mundo em missão e quer nos usar para revelar ao mundo quem o Senhor é. Por isso eu oro essa manhã e eu peço ao Senhor que o Senhor tire o sono desses irmãos, que o Senhor os incomode, os inquiete, para que eles desfrutem de uma capacitação do Espírito, que percebam que não depende deles, mas no poder do Altíssimo. Faz deles tochas que iluminam este mundo perdido em trevas. Faz deles sal no meio do casamento deles, no entorno deles, na relação com os filhos, na relação com o trabalho, na relação com os amigos, impedindo o avanço da podridão. Que aonde eles chegarem, a tua presença chegue. Que aonde eles colocarem as mãos, as tuas mãos cheguem. Usa-os na capacitação do teu Espírito para fazer grandes coisas. E quando eles se sentirem incapazes, com medo, que o Senhor os lembre de que nada é impossível para o Senhor. E então eles decidam servir a missão apesar do martírio. Somos teus servos. Faz em nós o teu querer.
até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. Faz em nós, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus.